Então, muito boa noite a todos. Este é um tema clássico nas associações espíritas e útil, não é? Pragmático. Eu penso que nunca o apresentei aqui, mas não tenho certeza. Não é? O material tem sempre razão, não é? Vamos ver basicamente o que é, como se não soubéssemos, não é? Algumas das suas causas, consequências e soluções, não é? Não vamos optar pela visão deste livro de Ivona Pereira, que é um clássico também da bibliografia espírita, Memórias de um Suicida, mas quem quiser aprofundar pode perfeitamente ler esse livro. Na internet está um documento que contém este gráfico da Direção-Geral de Saúde, que se intitula Portugal Saúde Mental em Números 2014. E nós vemos, no fundo, que a estatística diz que por cada 100 mil habitantes existem mais ou menos 10% de taxa de suicídio. Com exceção daqui destas idades, onde aumenta exponencialmente, não é? Portanto, é um problema social de saúde pública que envolve e que toca muita gente, não é? Mesmo é evidente que estes dados são tratados apenas numa perspectiva materialista, não é? Mas na ótica da espiritualidade há muito a dizer e é mais nessa vertente que nós vamos abordar o assunto hoje, não é? Sabem, têm ideia de alguma coisa que tenha fundo falso? Não? É? Malas de fundo falso. Caixas de fundo falso. Pois, esta caixa, quando eu ainda não andava na escola, a minha mãe mostrou-me com uma moeda, claro que não eram cêntimos, eram centavos ou tostões, e ela disse, queres ver, olha, vou pôr aqui esta moeda na caixinha, vou fechá-la, vou abri-la e ela vai desaparecer. Eu queria ver para crer, não é? E então ela lá fez aquilo e aquilo de facto funcionou. A moeda desapareceu. Depois ela explicou-me, estás a ver, aqui quando puxas a gaveta tem uma tecla, um penchavelhozito, carregas ali, aquilo faz correr um fundo falso, rentinha a moeda e ela está lá, mas está escondida, não é? E a vida espiritual é um bocado assim, não é? A caixa engana os olhos e a materialidade também engana o ser espiritual que nós somos. Quando alguém julga acabar com a sua própria vida, vai ter uma surpresa porque a vida vai continuar. E não vai continuar melhor, porque vai somar mais problemas, não é? Então daí o título Vida de Fundo Falso, não é? Mas então, o que é o suicídio? Ninguém ajuda? Tirar a vida a si próprio, não é? No dicionário, num dos dicionários, diz que, segundo o latim, sui caedere, não sei pronunciar latim, se já soube, já me esqueci, é o ato intencional de se matar a si próprio. Não é? Isto, segundo esta definição, a definição mais lata que às vezes ouvimos na doutrina espírita sobre suicídio indireto, ou seja, as atividades do dia-a-dia que acabam por prejudicar a saúde e que acabam por matar lentamente, maus hábitos, etc., não encaixaria aqui no conceito de suicídio. Mas isso são pormenores, não é? Agora a grande questão é esta. É possível matarmos-nos a nós próprios? É possível? Quem acha que é possível, braço no ar. Não, não é possível. Não é possível, não é? Depois de se examinar determinados dados. À partida parece ser. Não é isso? Voltei para trás. O que acontece é que nós temos, de facto, um corpo material, é uma máquina biológica, não é? Um veículo de manifestação. Mas também temos um corpo mais diáfano, perispírito, que é o corpo espiritual.
Mas se temos estes dois corpos, nós não somos nem o corpo material, nem o corpo espiritual. Nós somos espíritos. Somos um ser espiritual, que é quem pensa, quem sente, quem age, quem decide, quem aprende, quem recolhe a experiência, não é? Acumula sabedoria. Então o que acontece no suicídio é que há uma destruição definitiva e irreversível do corpo material, mas o ser espiritual, agora até tenho medo de carregar no botão na seta, o corpo material desaparece, não é? Mas o corpo espiritual é projetado fora do corpo físico, é exteriorizado e as ligações continuam. Nós vamos ver depois um caso prático. Existem causas externas que ajudam, não é, a que as pessoas alimentem a ideia de suicídio. Às vezes pode ser a questão do desemprego, não é? Ou não tanto o desemprego, mas às vezes um trabalho que a gente não nasceu para aquilo, não é? Que acumula muita angústia cá dentro, muito stress, há ali qualquer coisa que não encaixa. Mais vale a gente sair, não é? Se aquilo não resolve mesmo, procurar outra atividade. E então parece que não há saída, não é? E quando a tensão é muito grande, tenta-se fugir. Às vezes são problemas de saúde, não é? Aquelas doenças terminais, não é? Que o médico diz, você tem mais um mês de vida, mais meio ano de vida, ou mais um ano, e há aquela malta que gosta de pagar os impostos em dia, acelera a partida da pior maneira, não é? Não dá. Pois, só que as coisas não acabam, não é? Às vezes são situações destas, às vezes de um familiar até, a partida de um filho, não é? Outras coisas. Tudo isto pode ajudar a alimentar a ideia de suicídio. Problemas familiares graves, não é? Mas, curiosamente, mesmo sem problemas desta ordem, a própria inércia ou não fazer nada pode acalentar também a ideia de suicídio. E problemas espirituais, não é? As contas que nós temos às vezes por acertar do passado, em que nós fomos uns anjos, não é? Vocês já viram aqui a Península Ibérica, por exemplo, se formos ao dicionário, os vândalos. Tu és um vândalo, pá. Então essa coisa que se faça, foste furar os pneus ao homem, não é? És um vândalo. E vieram os vândalos e outros tantos do norte, não é? Por aí fora, aquilo valha-me Deus. Nem é bom imaginar, não é? E não eram só os vândalos. Que lia tudo pela frente. Portanto, essas contas, na lei de causa e efeito, o problema das leis da natureza é que a gente pode não acreditar nelas, mas elas não funcionam menos por isso, não é? A gente pode achar, aqueles fulanos, espíritas são muito esquisitos, acham que a vida vai continuar quando o corpo morre. É inacreditável como podem passar uma vida 50, 60, 80 anos ou mais às vezes a achar que a vida vai continuar depois da morte. Quando afinal o corpo morre, acaba-se tudo, não é? E de repente o tempo não para, a partida vem, às vezes nem se dá por isso, e afinal os outros é que tinham razão. Afinal a vida continua. Como é que é possível? Se eu soubesse, não é? Portanto, vêm os vândalos por aí fora, lei de causa e efeito, grandes contas a acertar, malta que não sabe perdoar, acumula vingança, localiza, nasce de novo, tira as medidas, trabalho de detetive apurado, não é? Localiza e está ali a querer cobrar, não é? Também acontece às vezes. Quem não sabe perdoar não vai ser sempre assim. Mas enquanto não sabe perdoar, entra nesse inferno, não é? E pode haver, de facto, obsessões nessa área. Mas é evidente que se estes fatores podem alimentar a ideia de suicídio, será que eles são realmente determinantes nisso? O que é que acham? Será que são determinantes? A gente faz uma soma de alguns destes itens
E a malta, pumba, é um fenómeno certeiro. A malta suicida-se. Não é? Depende das respostas individuais de cada um. A malta que tem valores diferentes entre si, há malta que resiste mais, não é? Outros resistem menos. O importante mesmo e o que é decisor na questão de suicídio são as causas internas. São aquelas que partem das nossas próprias decisões. Isso tem muito a ver com aquilo que nós realmente acreditamos ou sabemos em relação a estas perguntas que a gente já faz há milhares de anos, não é? Quem somos realmente? De onde viemos? O que é que a gente anda a fazer aqui? Não é? E para onde vamos? Não é? As respostas que damos a estas perguntas definem a forma como nós vemos a vida. Não é? Sabem o que é isto? Não é o meu gelo lá da geladeira, como dizem os brasileiros, não é? É um iceberg, não é? Lá para os mares do norte. Sabem que na última glaciação, acho que foi para aí há 11, 12 mil anos, vinham desfazer-se icebergs aqui ao Porto de Leixões. Estava mais frio. Quem diria, não é? E a nossa vida atual é assim, mesmo uma pontinha da experiência, de consciência, não é? De nós próprios. Nós temos um bojo enorme, escondido, não é? No nosso inconsciente, de experiências muito antigas, milenares. A gente volta a nascer, não é? Vai acertando contas, vai aprendendo, vai melhorando, por aí fora. Mas é evidente que nesse circuito de aprendizagem há muitos testes. São as provas e expiações. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Na escala dos mundos, quem já leu o livro dos Espíritos? Quem é que já leu aqui o livro dos Espíritos? Muito bem. Tem lá, não é? A escala dos mundos, os mundos primitivos, os planetas de provas e expiações, depois vêm os planetas de regeneração, e anda aí a malta toda a dizer que a Terra está quase a chegar lá, não é? Mas isto não é como o ciclismo de equipas, em que chegamos todos juntos. É claro que eu não tenho jeito para desenho, isso já se sabe, mas se nós imaginarmos que isto é o globo terrestre, esta é a face oculta do globo terrestre. Os fatores de regeneração, onde o bem dominará sobre o mal, não é? Não ocupam a população toda à partida. Foi como antigamente, na altura antes dos romanos cá chegarem, na idade do ferro, a idade do cobre, essas coisas. Também não chegou tudo ao mesmo tempo. Foi chegando aqui, depois foi chegando a outra idade ali, e a outra ali, e a outra ali, certo? Portanto, não podemos fazer uma linha, um cronograma com tudo certinho e arrumadinho como a gente gosta. Não é assim que as coisas funcionam. Portanto, há populações, na sua média evolutiva, que vão trabalhar melhor no sentido de se caracterizarem dentro das características de um mundo de regeneração. Outros não. E vai tudo coexistir. Certo? E é muito devagarinho. Mais devagar do que um caracol com travões. Certo? Por isso... e depois não funciona por fora. É por dentro. Isso acontece por dentro, não é por fora. A gente chega lá, olha, cheguei a um planeta de regeneração. Não é assim que isto funciona. É cá dentro, não é? Antigamente os cruzados andavam lá a cortar cabeças no Médio Oriente, não é? Na Idade Média. Com a mania da Terra Santa, não era? Aquilo era uma negociata choruda. Terra Santa. Como se aquilo fosse o Reino dos Céus. Não é Terra Santa nenhuma. O Reino dos Céus está cá dentro. Foi o que Jesus ensinou, não é? É um estado de consciência. Não é um terreno. Não é uma cidade. Não é nada disso. Não é? Isto é a mesma coisa. Então, provas e expiações. E estamos aqui num planeta de provas e expiações porquê? Por castigo. Tens que apanhar, que é o que mereces. É por isso.
não é? É porque é o contexto da experiência de vida em que nós melhor conseguimos lidar com as nossas necessidades evolutivas, com êxito, não é? É isso que de facto existe na administração, digamos assim, da nossa evolução. Bem, então há bocado falámos na questão espiritual da obsessão, não é? As obsessões podem ser por afinidade de gostos, maus hábitos, pronto, o desencarnado estimula, o outro consome, há um empréstimo de sensações por telepatia, basta que o obsidiado mude o hábito, a obsessão acaba, não é? Mas quando as obsessões são kármicas, aquela marcação de perseguir ou de fazer a cama, não é? Fizeste-me isto e aquilo, deste cabo da minha mulher, dos meus filhos, agora julgas que és outro. Não, és o mesmo. Nasceu de novo, mas é o mesmo. Vão fazer a cama. Aí é mais difícil. O obsidiado tem que demonstrar mesmo devagarinho que é outra pessoa. Já mudou. Já não faria aquilo, não é? Para ele se convencer. Mas em qualquer obsessão, se nós juntássemos as obsessões todas, entendendo por obsessão a definição espírita, que é a influência perniciosa de um espírito desencarnado sobre um de nós, se nós as somássemos todas, elas iam ter um denominador comum, que era inferioridade, começa por ignorância, não é? De facto, nós só nos queremos vingar por ignorância. A gente não precisa de se fazer sofrer a si próprio. Quando a gente quer fazer sofrer os outros, está a fazer sofrer a si próprio. Pode não se aperceber logo, mas é uma questão de tempo. Então, o que é que leva à obsessão, não é? Pensamentos e emoções infelizes, contumazes, persistentes, não é? Ninguém pode pensar, a gente, eu não vou estar sujeito à obsessão porque é só alegria a rodos, não é? Não passa disso, a minha vida é só alegria, assobiar para o ar e tal. Não dá. Ninguém, isto não funciona assim. Nós funcionamos, assim, a gente acumula, não é? Tem combustível para ser feliz e vai sendo feliz, depois estaciona. Depois há uma coisa que não nos cai bem, aconteceu qualquer coisa que não nos cai bem. E a gente fica um bocadinho mais infeliz, mas a gente reage, não é? Vamos começar outra vez. Isto não existe. Nem isto. Não é? Não existe mesmo. Temos que ser realistas. Mas se nós fizermos algum exame, tivermos alguma consciência de meditar sobre nós próprios, como estamos e como somos e como queremos estar, nós podemos corrigir, não é? Descobrir o que é que funciona cá dentro para a gente dar a volta da melhor maneira, não é? E então o que é que leva à desobsessão? É só multiplicar por -1, não é? Pensamentos e emoções edificantes. Assim, de uma forma muito sumária, senão nunca mais cá voltavam, dava-nos uma seca, não é como ao outro, Centro Espírita da Caridade por Amor. Mas, por acaso, até nesses pormenores as associações deviam pensar. Porque quando olha, vais ao Centro Espírita da Caridade por Amor, vais ao SECA, e a pessoa associa pelo som, escreve-se de maneira diferente, claro, mas a gente não vai escrever, vai dizer. Vais ao SECA, já está a pensar na seca. Portanto, não ajuda. Não ajuda. Não é? Portanto, até essas coisas deviam ser pensadas. Então, na desobsessão, o que é que acontece? O espírito obsessor exerce a influência perniciosa sobre o obsidiado. O que é que a gente tem que introduzir aqui assim para a obsessão? Isto é teoria, mas funciona, é assim. É preciso saber aplicar, não é? Para funcionar. O que é que estava antes na obsessão? Era a ignorância, não é? O que é que a gente mete ali? Conhecimento. Esclarecimento. O esclarecimento é o primeiro passo do conhecimento, não é? E o conhecimento é um processo de grande continuidade, não é? Inesgotável. Então aqui proporciona-se esclarecimento. Se o obsessor for inteligente,
não é? Tiver completado esta fase de saturação, vai colher os elementos novos, muda a faixa vibratória, deixa de ser obsessor. Se ele quiser continuar na mesma, o obsidiado, muda os seus hábitos mentais, não é? Os seus hábitos diários, e ele deixa de ter alçada vibratória sobre ele. Nas obsessões kármicas é um pouquinho mais difícil, mas é assim que funciona na mesma, não é? Pronto. A desobsessão, de alguma forma, pode ser compulsiva, obrigar o obsessor? Não. Tem livre-arbítrio ele, tem livre-arbítrio ele, não é? Tem é que jogar com as leis da natureza de forma a que isto funcione bem. Sempre voluntário. A gente tem que tratar bem toda a gente, até obsessor. Essencialmente. Isso e nunca discutir. Não ajuda. Jorge, quem Sim. vê isto assim, acha que é muito fácil. Isto é um resumo. E é assim que fácil, funciona. O obsessor, que já tem esclarecimento, o pior é quando o próprio obsediado não dá por ela. Sim, sim. Que é a maior parte das vezes. Está na mesma onda. E se alguém, olha, cuidado, estás a ficar obsediado. Eu não estou nada. Porque há ali, como é que é, uma teia, uma trama até. Que se vai intensificando, claro. Ai, uma coisinha hoje, mais uma coisinha amanhã, Sim. mais outra coisinha. Mas não vai ser sempre assim. E onde é que está aí o esclarecimento? A pessoa não está ainda. Não está, vai estar. Não está ainda. Mas é assim. Não está, vai estar. Não é? Que remédio? A gente tem um compincha que é nosso amigo para todas as ocasiões, que é o tempo. O que hoje não está bem, amanhã a gente tem de consertar. Lei do progresso espiritual. Mas o tempo é O tempo que for preciso. Existe o tempo objetivo e o tempo subjetivo. Certo? Mas seja subjetivo ou objetivo, é o tempo. E o tempo manda. Certo? A lei do progresso age no tempo e provoca essas respostas de nós próprios mais tarde ou mais cedo. Não é? Nós não podemos ter esta ideia muito do hoje. O hoje é volátil. Não é? Por exemplo, eu ainda há 20 ou 30 anos estava cheio de cabelo preto. Foi tudo. Ao tempo. É uma coisa certa. Não é? Portanto, o tempo é assim surpreendente, traz-nos estas surpresas. Coloca outras pessoas num caminho, tira e põe. Sim, e a pessoa reflete sobre si própria. Exatamente. E depois, nem que a gente não saiba, as coisas acontecem sem a gente querer, troca-nos a própria natureza troca-nos as voltas. E depois vamos apercebendo, nada foi por acaso. Nós Até estamos para mesmo eu no banco da refletir escola. E os outros refletirem as atitudes que tiveram e as atitudes por egoísmo. Sim, mas Às vezes por egoísmo. Mas isso deve ser feito mais em relação a nós próprios, porque aí nós temos poder sobre os outros, é o livre-arbítrio deles, não é? Exatamente. O que interessa é que a gente esteja bem com a nossa consciência. Sim, sim. E melhorarmos a nós próprios. Se o outro não quer melhorar já, vai melhorar depois. Eu sou testemunha disso. Não é? Que realmente as coisas encontram-se, porque se os pensamentos nossos estiverem na positiva, bons e tudo, as coisas... A gente vai melhorando, não é? Exatamente. É Vai isso. melhorando. Às vezes não parece, mas é. Vai. Parece. Certo? Não, mas é. Muito bem. De qualquer forma, neste quadro nós temos sempre situações que relacionam esta situação de descompensação face aos eventos da vida e nem sempre conseguimos arranjar atitudes que nos compensem estas descompensações. Às vezes as descompensações são desequilíbrios porque nós temos uma visão muito quadrada do que é que queremos para a vida, não é? Muito rígida, e afinal se calhar não é o melhor que nós queremos para nós próprios. Não estamos a querer de facto o melhor para nós próprios, não é? Nem sempre. Temos que ser um bocado como o ramo da árvore que verga com o vento para voltar à posição normal, para não quebrar, não é? Então é evidente que há muitas situações na vida de todos nós que são de desespero, não é? É normal. E todos temos níveis diferentes de tolerância diante da frustração.
é importante que a gente aprenda também a elevar um pouco os nossos níveis para reagir melhor às adversidades, não é? Tem que se arranjar. Vai-se comprar 5 tostões à loja da esquina, está tudo feito. Na drogaria, não é? Pronto. A gente tem que aumentar essa tolerância, não é? Não há mal que sempre dure, diz o povo, não é? Nem bem que sempre dure. Mas não há mal que sempre dure. Certo? É isso que nos... É aí que a gente está, não é? Não há mal que sempre dure. E é mesmo. Olha, que eu enganei-me na tecla. Então, no fundo, o que é que a gente pode concluir? Criamos a nossa própria realidade, não é? A forma como nós interpretamos o que nos acontece na família, no trabalho, na rua, os nossos próprios pensamentos diante de nós próprios, nós criamos um quadro muito subjetivo, muito pessoal do que seja a realidade, não é? E são as respostas que damos às circunstâncias exteriores que vão definir essas situações, não é? Nós encontramos ao longo da semana, em qualquer situação de convivência, gente que é otimista, gente que é pessimista, não é? Estão-se a lembrar de alguém? O otimista vai dizer que aquele número é um 9. São 9 laranjas, não são 6. Pá. Amanhã não chove. Certo? São 9. Não são 6. O pessimista, são 9 o quê? Aquilo são 6 laranjas, pá. São 6 laranjas, não te iludas. Tens que ser realista. Nós não precisamos de nos iludirmos ao sermos otimistas, mas não precisamos de ter sempre as piores expectativas perante aquilo que vai acontecer. Não é? Porque muitas vezes não acontece. E a gente sofre, aumenta areia para a nossa caminhoneta, sem necessidade. Não é? Se acontecer, a gente logo vê. Não é? Pode ser que o caminhão vá numa descida, já não veja tanto. Não é? Pronto. O otimismo desanuvia, não é? Alivia a carga. É muito importante a gente desvalorizar aquilo que não nos agrada no dia-a-dia. Fulano de tal disse-me aquilo. Ele não podia nunca ter-me dito aquilo. Olha, eu, que até fui tão simpático com ele. Isto é imperdoável. Não podemos ir por aí, não é? Estamos a criar um problema do nada. Fulano de tal tem o livre-arbítrio dele, nós temos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio pede o melhor uso possível, se a gente errou tem que melhorar, tem que ir por aí, não é? Não colocar tanto o ónus no que os outros são para nós, mas o ónus no que nós somos para os outros. Isso é mais inteligente, não é? Porque aí nós temos poder. Valorizar o que se tem de bom. Não é? Já vos contei a história da borboleta na careca, não já? Quem é que nunca ouviu? Se já todos ouviram, eu não conto. Quem é que nunca ouviu? Não? Isto é verídico, não vem nos livros. Eu, quando cheguei à adolescência e comecei a ver as entradas, como no meu pai, a virem por aqui fora, fiquei preocupado. Que ainda não tinha namorada. Fiquei preocupado. Mas não adiantava, é genético. Não há volta a dar. A máquina vinha assim programada, foi mesmo assim. Mas não é que eu venha a descobrir, uns 20 anos mais tarde, andava a fotografar uma borboleta muito bonita que nós temos aqui, que é assim, desta envergadura, uma asa muito recortada, chamam-lhe poligónia de polígono, precisamente, C album, porque tem um C branco, em latim, e os machos são muito territoriais. E eu estava a tentar fotografar uma assim, num dia de sol, num arbusto. E ela andava ali num sítio, numa mancha bem iluminada, a ver se as fêmeas passavam, se elas passassem, pimba, não é? Então ele guardava ali aquela mancha de luz. E eu aproveitava, se ela não me fugia, eu ia tentar fotografá-la o melhor que conseguia. Então, eu ia devagarinho, para não me agitar muito, para ela não fugir. Quando eu estava quase no limite do enquadramento, queria ela... E eu não virava assim a cabeça para não criar agitação e via a sombra do sol, a sombra, não é? O sol estava muito forte no chão e via onde é que ela pousava outra vez, ia devagarinho. Sou um chato, pá.
gajos chatos, o Homo sapiens é chato como o raio. Até que, 3 ou 4 vezes, eu tive assim uma sensação que não sabia se era imaginação minha ou se tinha acontecido de facto. Achei que ela, deixei de ver a sombra no chão da borboleta e achei que ela me pousou no aeroporto. Então, se eu não podia fazer assim que magoava o bicho, então fui assim devagarinho, também para não a assustar muito, e eis que a sombra começa outra vez a voar. Ela tinha pousado mesmo, não era imaginação minha. Então eu pensei, olha, o aeroporto é quase como a minha mão. Olhei a ver se não tinha ninguém à volta. E então pus assim a mão enquanto ela estava a voar, em 5, 6 segundos, mais ou menos, ela pousou-me na mão. Era um pedestal de destaque territorial, não é? Então pousou-me na mão. Estão a ver? Se eu tivesse cabelo, eu nunca ia descobrir isto. Às vezes aquilo que não nos parece bom, e depois já fiz isso montes de vezes em vários sítios, já consegui tê-la assim, à frente do nariz, com o probóscis, a língua, sabem, das borboletas. Com o calor, sua-se um bocado aqui nas linhas da mão. E aquilo tem sais minerais, ela tira o probóscis e eu fico a vê-la ali, é um privilégio, pousou porque quis, vai voar quando quiser e eu vejo-a aqui assim com aquelas escamas, tudo direitinho, aquela cor, o castanho espetacular. É um privilégio, não é? A gente aqui na Terra tem coisas que nem parecem deste mundo. A gente é que anda distraído. Então estão a ver, se eu tivesse cabelo, eu nunca ia descobrir isto. Há sempre algo útil nos agravos que às vezes nos visitam. A gente é que não está a ver bem a questão, não é? Concordam? Concordo. Eu não quero cortar o cabelo. Não, agora é que eu corto. Quem concorda com o cabelo. Está bem. Sim, senhor. Então, o importante é a gente, nestas situações, porque é um exercício de tentativas mais ou menos eficazes, nós temos que criar dispositivos de compensação da consciência, não é? Que nos façam a compensação interior, que nos façam sentir bem por dentro, não é? Bem, mas há casos vulgares e há casos que a gente acha que não existem, mas existem. Jerónimo Mendonça nasceu no estado de Minas Gerais, no Brasil, e viveu entre 1939 e 1989. Ele, aos 19 anos, foi ao cinema lá do interior do Brasil e estava tudo cheio e tinha a entrada, ficou assim na parede, encostado, a ver o filme. Não tinha onde se sentar, 19 anos, estão a ver? Quando o filme acabou, toda a gente saiu e ele permanecia imóvel. Vem o senhor que diz onde é que as pessoas se sentam, não é? E perguntou, então o senhor não sai? Ele disse, eu se pudesse mexer-me, saía. Começou a ficar progressivamente paralisado, não é? A dada altura, nesta fase, ele já só falava. Nem escrevia, não conseguia fazer nada disso, só falava. Eu cheguei a ouvir uma entrevista que a Julieta Marques, lá da Associação Espírita de Lagos, fez na década de 80, a este senhor, e tinha uma voz boa, não é como a minha, uma voz boa mesmo, encorpada. Ele ia de maca, levavam-no, dava palestras em associações, criou obras sociais de apoio aos desvalidos, ele cantava, ele ditava livros que as pessoas escreviam para apoiar essas obras de beneficência. Um homem que chega a esta altura e não pensa em suicídio, estão a ver, não é? É um fenómeno, não é? Uma situação kármica que ele próprio conheceu, muito antiga, em que o seu inconsciente lhe aplica esta pena, as leis estão lá, as leis naturais, as leis morais, digamos assim, aplica-lhe esta pena com base em erros tremendos que ele teria tido há uns milhares de anos. Não é? Isso é incontrolável. E, no entanto, apesar de todas essas limitações, as coisas que ele não fez até desencarnar, não é? É impressionante. Mais vale valorizar o que se tem do que chorarmos sobre o que não temos, não é? Então é assim, o que é que o Espiritismo pode trazer de facto útil à questão do suicídio?
é nós podermos conversar com aqueles que fizeram isso, não é? Que a gente assim sabe o que é que se passa depois disso. Bem, eu trouxe-vos o caso mais soft que eu conheço de suicida que se manifesta e é ajudado. Eu, depois de ouvir melhor este caso, chego à conclusão que ele é um bocado aquele caso do agarra-me se não eu bato-lhe, não é? Eu acho que ele queria suicidar-se, mas não queria. Então aquilo correu mal e desencarnou mesmo, não é? É um bocado esse caso. Por isso é que tem atenuantes. Apesar do mal-estar com que ele começou a manifestar-se, passados anos depois da desencarnação dele. Quando o médium é psicofonia isto, incorporação. Quando o médium entra no transe mediúnico, a expressão corporal altera-se, quem está designado para o atender não sabe o que é que vem aí. Não sabe se é homem, se é mulher, que tipo de caso é. Tem que se ouvir para perceber. Isto foi feito também numa reunião de educação da mediunidade e a pessoa que está a atender também fez isto um bocado mais longo do que era necessário. De qualquer forma, o que interessa é a história em si e não a forma como isto foi sendo resolvido, não é? Então estamos na reunião, tudo tranquilo, não é? O médium psicofónico entra em transe, então começa a manifestar-se com agitação de braços, expressão de dor, não é? Mal-estar terrível no estômago. E então, ele nem sabe que chegou ali, que está a manifestar-se. E então, para estimular o diálogo, quem foi designado para o atender diz que não fui eu. Tem calma, descontrai. Diz ele, ai, quero vomitar, ai, vais ficar melhor. E então, como o mal-estar era muito grande, ele resolve fazer uma prece. Esta prece é como tudo. Se for de qualidade, basta uma. Se não for de grande qualidade, é preciso 2, 3, aquilo assim, não vai lá muito, não é? Pronto. Mas o facto é que a prece, nestes casos, tem um efeito extraordinário. A prece não é um ritual, a oração, não é? É nós mentalmente e afetivamente reunirmos, concentrarmos o melhor dos nossos sentimentos, das nossas expectativas de fraternidade, do nosso bem-estar interior e levar o pensamento a Deus, não é? E pedir ajuda de forma simples, sucinta, sem grandes palavras, mas com uma grande empatia interior, não é? A favor do bem-estar destas dificuldades, não é? E então a entidade, ele faz a prece e quando se cala diz o Espírito, que é isso? Mas ofendido. Querido Jesus, quem é que disse isso? Ele nem sabia onde é que estava. E ele disse, tem calma. E ele, que é isso? Eu aqui mal disposto e tu sentes-te ofendido? Arranja, mas é um comprimido. Agora estás para aqui a falar de Jesus. Tenho lá a cabeça para isso. Ele tem razão. Está cheio de dores, vem falar de Jesus. Para a igreja, não é? E diz ele, com todo, quem está a conversar com ele, com todo o respeito, admito que desconheças, deixa lá isso, não é? Mas com mal-estar ainda. Possivelmente, por força dos teus hábitos, arranjaste estas consequências, não é? Dá-me espaço, pá, dá-me espaço. Ainda está perturbado. A pressa não ajudou muito porque ele não embarcou. Devia ter sido convidado para entrar na onda, não é? Dou-te todo o espaço. E diz ele, tens aí alguma coisa que se tome? Que diminua esta agonia? Não tens nada aí? Ou que gostavas de tomar agora? Diz ele, afinal, onde é que eu estou? Estás aqui para me ajudar? Ajuda-me. Diz ele, não estamos aqui para outra coisa. Há pouco falei-te em Jesus, ficaste perturbado. Perturbado estou eu, diz ele impaciente. E vens-me agora com religião? Epá, incomodou-te? Não, eu estou incomodado, pá. Com muita calma, ouve, vamos pedir a quem pode. Outra prece. Esse teu mal-estar só o médico das almas pode resolver. E diz o Espírito, depois lá da segunda prece. Já começa a sentir, não é? Já. É importante isto porquê? Porque eles estão metidos naquela situação, nas sensações. Nesta altura já não está ligado ao corpo. O desligamento do suicida do corpo físico é muito lento. Muito mais lento que numa desencarnação normal.
mas nesta situação já só cristaliza, já está desligado e já se cristalizou naquelas sensações. É importante, quando ele chega, vamos supor que o médium está aqui, não é? Os amigos espirituais trazem-no, mesmo sem ele saber, para se manifestar no médium. Faz-se a ligação e o médium começa a exprimir o estado da alma dele e a voz. E sente o mal, pelo menos uma boa parte do mal-estar dele, não é? Mas ele também vai sentir o bem-estar próprio do médium, é o chamado choque anímico. Isso ajuda ao despertar vibratoriamente, não é? Por isso é que isto funciona tão bem em termos terapêuticos. E então, passado um bocado, ele já respira, já estou a ficar melhor. Diz o atendedor. Ainda bem, repara, hoje é um marco na tua vida. Diz, não sei porque é que dizes que é um marco. Sabes porquê? Afinal, só com a oração tu já estás bem melhor. Então queres dizer que foi com a oração que passei a sentir melhor? Com certeza, sabes? Aqui não acontecem milagres. Acontecem boas vontades. Se tiveres coragem para consultar a tua consciência, verás que quem construiu todo esse mal-estar foste tu. É verdade, não é? E diz ele, pois fui. Eu sou responsável pelas minhas asneiras. Agora, vens-me com religiões. Não é com religiões que se resolvem os problemas, não é? Houve. Mas ninguém te falou em religião nenhuma. Só te falamos em Jesus. Isso para mim são religiões. Parece alguém que encontramos na rua, não é? Que conceito tens das religiões? Respeito. Mas presta atenção. O meu problema é físico. Não tenho cabeça para estar a discutir estas coisas. Cada coisa no seu lugar. Deixa-me estar melhor e depois vem-me falar disso. Tu estás melhor, estás muito melhor. Estou bastante melhor. Agora já consigo falar. Há bocado só me apetecia vomitar. Não há necessidade de vomitar, já estás melhor. Diz ele, fiz algumas asneiras. Algumas. E imagino. Não me importava que isto acabasse, mas ainda não foi desta. Ele nem sabia que tinha desencarnado. Estão a ver? E diz ele, vamos conversar. Não se deve dizer de repente que o morto tem medo da morte. E fica chocado, em pânico. Alguns ficam em pânico. Tem que se dizer devagarinho. Vamos conversar. Então tu querias morrer? E diz ele, estou farto disto. Para a próxima tenho de pensar melhor. Tem de ser de outra maneira. Deste provas que não queres nada com religiões. Mas olha que o suicídio é ato reprovado pela lei de Deus. Nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Palavras. Palavras. O que é morte para ti? Desligou, acabou. E para ti? Olha, eu tenho opinião muito diferente, sabes? Ninguém morre, só o corpo físico. Estás a brincar, diz ele. Não, não estou a brincar. Estamos a falar de coisas muito sérias. Diz ele, como é que vim aqui parar? Entrei aqui, peço desculpa. Pois é, venho importunar-vos, mas o meu problema não é desses. Não tenho problemas dessa natureza. Precisava realmente de um tratamento. Aqui é isto. Ainda está lá. A sensação, não é? Massagem à barriga. O tratamento, de certo modo, já o recebeste. Agora vou tentar satisfazer a tua curiosidade. Não achas estranho teres entrado aqui sem pedir licença? Pensa bem. Até já te tens dirigido a teus conhecidos e familiares e em vez de um diálogo encontras o teu monólogo? Diz ele, sabem que sou para aqui um badameco? Não é? Não era a primeira vez que chegava à casa e ninguém respondia. Portanto, depois de morto, então... Achas que sim? Pois. Depois rodopiam ali um bocado. E diz o Espírito, por que dizes que foi Deus que me ajudou? Limitei-me a pedir auxílio para ti. Tu sabias que as pessoas não me viam lá em casa? É experiência, sabes? Eu não te quero chocar, mas estás a viver já noutra dimensão da vida. Diz, noutra dimensão da vida. O que é que isso quererá dizer? Quer dizer que qualquer dia vou para a reforma. Qualquer dia. Ainda não cheguei lá, diz ele. Nunca ouviste dizer que somos corpo e alma? Para aí cada alma penada, pá.
Andam muitas, sabes? O analfabetismo espiritual vai-as fabricando. Quando o corpo morre, a alma liberta-se e pode manifestar-se. Tu acreditas nessas coisas, não é? Sem dúvida, estou a tentar de mansinho não convencer-te, mas esclarecer-te. Esclarecer. Então esclarece-me lá, já que estou aqui. Olha, temos por base um princípio doutrinário. Ele interrompe. És dos Jeovás? Calma. Queres que te diga quem somos? Somos espíritas. É lá. Há para aí umas seitas assim que acreditam no diabo. É a ideia que as pessoas têm. Há imensos diabos à solta, não há só um, a fazer asneiras por aí, a matar, a roubar, enfim. E dizem, e o que é que vocês fazem então? Vamos por partes. Estamos aqui reunidos a tentar transferir para a mente de pessoas como tu o verdadeiro significado dos conselhos que Jesus nos deixou e que nos ajuda a libertar-nos desta situação, enfim, monótona. E diz ele, então vim parar a uma sessão de espiritismo? Precisamente. Curioso. E é isto que vocês fazem? Vai observando, porque até podes ver aqui à volta algumas pessoas que eram do teu conhecimento e que já morreram. Como assim? Vê bem. E ele começa a ver o ambiente espiritual da sala. O que é isto? E fica intimidado, não é? Observa com atenção. Então eu fui ao funeral daquele e ele está ali. O que é isto? Eu fui ao funeral daquele. Quando lá foste, devias pensar, eles lá vão, nunca mais vêm dizer se têm frio ou calor, se têm fome, se têm sede. Como é que vocês aqui... Vai observando. Olha uma coisa, tu também estás a vê-lo? Não, eu não vejo, só vejo vivos. Então como é que eu estou a ver? Não percebo, não entendo nada disto. É normal, vens de um meio em que cultivaste outras ideias. Tentamos esclarecer-te. Explica-me então, aquele senhor ali já morreu. Como é que ele pode estar ali? Ora bem, está aqui em espírito. O corpo dele foi sepultado e está só em espírito. É o que nós somos. Eu estou muito baralhado. Não sei como isso é possível. Ponho-me a pensar se vinha uma sessão destas e já estou aqui envolvido nestas coisas, mas também, olha, já quase esgotámos o que tínhamos para te dizer, mas estão aí alguns com muito carinho por todos nós que te querem ajudar. Escuta-os. Eles já conseguem ver quem os pode ajudar, não é? Acho que vou, mas é embora. Isto está a ser muita... Vais embora, perdes uma oportunidade destas. Diz, oportunidade de quê? Queres continuar lá fora a falar para as pessoas e elas a ignorarem-te? A sentir-te abandonado? Diz, mas também estar agora aqui assim faz-me confusão. Estás entre amigos, tem valor. Mais ainda os que estão desse lado da vida. Que outro lado da vida? Aquilo para ele era uma vida só, não é? Tem a sua razão. Da vida espiritual, meu amigo, ninguém te ligava e aqui encontraste quem te ajudasse e falasse contigo. Isso é verdade. Só não consigo perceber como vejo ali aquele indivíduo. Até gostava de falar com ele. Talvez ele fale contigo, tem calma. Ele está a dizer que depois fala comigo, que me esclarece sobre tudo isto que eu não entendo. Pois, vá dar ouvidos ao que ele tem para dizer. Estou num sonho. É um sonho. Só pode. Ele quer falar contigo, já passou pelas mesmas dificuldades. Ele morreu, tenho a certeza. E eu não morri. Já viram? Ele morreu, viu o funeral. Ele não viu o funeral dele, não morreu. É a lógica da batata, não é? Tu, dizia, eu não morri. Então está ali a falar com ele, como é que morreu, não é? Não morreste? E dizia, então não estou aqui a falar contigo. O facto de estar melhor, estas coisas são para eu não fazer as mesmas asneiras. Sabemos que ainda estamos demasiado agarrados à vida material. Observa, não é fantasia. E faz-se um silêncio. Isto, no mínimo, é estranho. Então, ora esta, pá. Estás admirado por estares a falar num corpo que não é o teu. Eles disseram-me isso, realmente. Eu não percebo nada. Esta roupa nem é tua.
Ele está a dizer-me que vai esclarecer estas coisas todas. Eu acredito, se ele morreu, mas como é que eu vou falar com um morto? Tu estás nas mesmas circunstâncias. Tu até querias morrer, acabaste mesmo por matar o corpo que tinhas. Ele, oh, que caraças! Aí é que ele se deu conta. Já estava do outro lado. Eu bem me parece, diz ele. É sempre complicado. Eu morri, só o teu corpo. O meu corpo? Então como estou aqui a falar? Eu não vou para casa, eu não ando aí, tenho corpo, eu. Achas que sim? E pois, então como estou aqui a falar se morri? Explica-me, como me chamaste aqui, que se passa? Não te chamei aqui, explica-me rápido. E vieste aqui por expressa vontade de Deus, compreendes? Diz ele, queria acabar com tudo, mas era para não pensar mais nos assuntos. E então agora, que decepção. Ouve, tu não sabes orar? Valha-me Deus, não há duas sem três. Parece, esta já funcionou melhor. Já tinha o caminho desbravado. E então ele diz por fim, muito calmo, que bem que me sinto. Estou comovido com isto tudo. Já nem sei o que hei de fazer da minha vida agora. Pensava que ia terminar com tudo e afinal... Porque não te sentas aí numa cadeira e vais aprendendo? Depois alguém te levará a lugares onde aprendas mais? Diz ele, aceito isso. Tenho de perceber o que se passa. Posso ficar aqui? Podes e deves. Então vou-me sentar ali num cantinho porque aquele senhor, o tal que ele tinha visto do funeral, também me vai explicar estas coisas. Eu não entendo. Eu morri e afinal não morri. Mas vais entender, a felicidade espera por ti. Vamos a ver. Obrigado. Não me esqueço desta ajuda. Pelo menos as dores. Esta de ter conseguido matar-me é novidade. Pensava que não tinha conseguido. Tenho de entender melhor isso. Já viram a confusão? Toda a gente que está na reunião há anos e anos que estuda Espiritismo. O próprio médium. E esta espontaneidade, esta rotatividade toda de uma manifestação de alguém que chega da rua é de uma autenticidade extraordinária. Não é? E logo a seguir, 2 minutos depois, já entra outro caso completamente diferente, com a mesma rotatividade. Então, é impressionante. Portanto, este é um caso muito soft. A maior parte dos suicidas que se atendem estão em situação tão depauperada que os amigos espirituais induzem uma espécie de anestesia, de um sono, e eles vão transportados para um hospital espiritual e aí vai demorar o tratamento, não é? Vai demorar. Este é o tal de bate-me que senão, agarra-me se não eu bato, que ele não se queria provavelmente suicidar, andava um bocado à nora, não é? Então, se nós quisermos, para concluir, fazer um balancete, não é? Podemos colocar de um lado a vida material, do outro a vida espiritual e ver as consequências. Na vida material nós temos alguém com desespero, não é? Bem, depois do suicídio, na vida espiritual, o desespero não diminui de maneira nenhuma, normalmente aumenta. Se há uma situação de doença na vida material, ela transporta-se em sensações de dor para a vida espiritual. Se há uma ligação corporal prevista para X anos no corpo físico, na vida espiritual, com o desligamento prematuro, vai fazer com que essas ligações demorem mais tempo a dissipar-se. E o que é que isso quer dizer? Que potencialmente, não quer dizer que seja exatamente assim, mas pode ser, quando a gente toca na parede, não é? Sente pelo sistema nervoso a transmissão de impulsos que nos dão a percepção do tato, não é? Para os materialistas, quando chega ao cérebro, nós temos a percepção. Não é? Por isso é que se cortarmos o sistema nervoso, podemos até queimar que não se sente nada, não é? Para nós espíritas não basta chegar ao cérebro, tem que passar do cérebro à consciência do espírito, para ter a percepção, não é? Portanto, enquanto esse desligamento não se faz, supostamente, muito do que acontece com o corpo, se não houver um estado alterado de consciência bastante intenso, vai ser sentido pelo espírito
e isso pode demorar anos a desfazer-se, o desligamento, não é? Já numa morte, numa desencarnação normal, o desligamento tem o seu quê, não é? Quanto mais numa situação de suicídio é mais complexo, não é? Jorge, só uma pergunta. Em caso de cremação, o que é que me dizes de uma situação de um suicida que é cremado? Um suicida, O que é que me dizes? O que é que... um suicida não deveria ser cremado porque está... Nem só os suicidas. Mas para isso já- Pessoas que se desencarnam em estado de toxicodependência, de alcoolismo, essas situações, o ideal é que não sejam cremadas, porque esses tipos de hábitos intensificam as ligações ao corpo físico e estamos potencialmente a criar uma situação complicada. É melhor dar mais tempo. Naquele livro que mostrei no início, no primeiro slide, tem descrições um bocado muito cruas de situações deste género. Numa situação normal, tudo depende se já não estiver ligado à cremação, não tem mal nenhum, mas nos suicidas não será o caso. Numa vida normal, não é? Alguém que se desligue facilmente, se o corpo for queimado, não vai ter grande problema. Mas, em princípio, o ideal é esperar 2 dias, 3 dias até botar fogo. Numa situação normal. Eu tenho conhecimento de uma pessoa que em vida me disse assim: eu quero ser cremado. Eu já sabia que a pessoa que estava bastante mal, mas ela não tinha a mesma consciência de que estava tão mal assim, devido à sua positividade. Uma pessoa extremamente positiva. E falou para mim, para a esposa: eu quero ser cremado. Infelizmente, essa pessoa durou mesmo muito pouco tempo depois de me dizer isso. Desenvolveu muito rapidamente o câncer e faleceu. A esposa contrariou os rituais católicos e decidiu, que ouviu como eu ouvi, e decidiu mesmo pela cremação do meu amigo. Perante esta situação, eu chego a pensar se ela terá feito bem ou terá feito mal, porque ela hoje está arrependida. Está feito, não é? Pode ser que tudo tenha corrido bem. Em termos espirituais, porque o material não... Sim, claro, em termos espirituais. Mas está feito. Em termos espirituais... Temos de não voltar atrás. Mesmo que ele tenha Vamos dito, ser otimistas. mesmo que ele tenha dito aquilo de ânimo leve, digamos Muita assim. gente diz isso. Muita gente, e tem uma cunhada também diz a mesma coisa. Quem lhe faz a vontade pode, não sei, põe-se uma dúvida tão grande. Será que não vamos fazer com que o não esteja totalmente desligado do corpo, do espírito, e vamos aumentar o sofrimento do desligamento? Pode acontecer ecos de sensibilidade, mas também pode haver intervenção e não se sente nada. A vida de cada um de nós é diferente, a desencarnação é diferente também, segundo cada pessoa. Mas vamos ser otimistas. Está feito, não adianta pensar mais sobre isso. Não é? Está feito. Não há nenhum efeito útil agora em estarmos a fazer suposições. A gente espera e mais tarde talvez se reúna informações para saber isso. Não é? Mais adiante. Para já não adianta pensar muito nisso. Está feito, não há volta a dar. Obrigada. O drama familiar, porque não é só o suicida que tem o problema, a própria família vai sentir-se culpabilizada porque nos julgou que não chegava àquele ponto, ou nem se apercebeu que estava naquele ponto, e vai-se culpabilizar. Há muitas ligações mentais. Quando nós estamos no plano espiritual, conscientemente ou inconscientemente, recebemos efeitos muito palpáveis, digamos assim, de como os nossos amigos e familiares pensam a nosso respeito. Não é? Portanto, é um drama familiar que vai ter repercussões também, apesar ainda na vida espiritual, e em vidas futuras a própria consciência do ser inconscientemente provoca lesões no corpo espiritual que podem até numa reencarnação vindoura vir a manifestar-se com algum tipo de doença, não é? Muitas vezes acontece. Portanto, pelo balancete que nós temos aqui, mais vale a gente ter calma. Não há mal que sempre dure. Por muito graves que as coisas pareçam, mais vale a gente ter calma. Peço desculpa. E a eutanásia que estão a tentar legalizá-la para que outras pessoas lhe façam o suicídio porque ele pede para morrer? E aí? Como É um fenómeno muito próximo do suicídio. Paredes meias, não é? Mas coitado do senhor, o outro é que o matou. Não, a eutanásia tem que ser pedida pelo próprio. Pois, exato.
Mas há outros que já mataram sem ser pedido. Mas isso é crime. Isso é crime. Mas lá está. Depois essa pessoa que fez esse crime irá pagar por isso também. Para quem tiver interesse em aprofundar esse assunto, vai à internet e procura o site no Google, o site da AMNorte. Eu vou escrever, porque a minha pronúncia não é XPTO. No Google AMNorte site, eutanásia, e encontram lá um PDF que tem uma versão resumida de uma A4, salvo erro, e outra de 8 ou 9 páginas. É a Associação de Médicos Espíritas do Norte. Muitos estudantes de medicina, médicos, psicólogos que a formam, redigiram um documento com a ótica da eutanásia a nível de teoria geral e depois com a ótica espírita, a complementar. É um documento que eu já li que me parece interessante. Muito bem. Se nós suspeitamos que alguém está por essa onda, não é? Ele precisa de facto de apoio médico e psicológico. O apoio espiritual não é nada de menosprezar, não é? Reunião de atendimento, receber passe, não é? No centro, dar leitura que ajuda a equilibrar o padrão vibratório, leitura edificante, não é? Ter uma seleção sobre procurar tirar desse estado depressivo, não é? Atividades que ajudem, coisas que gosto de fazer, que gerem bons sentimentos e que propiciem uma mente saudável, assim muito sucintamente, que eu também tenho que terminar, não é? E por fim, perante quem se suicidou, seja nosso parente, amigo ou não, lembrar sempre com bons sentimentos. Essa coisa que suicídio é um covarde, não sei o que mais. Isso não é ajudar ninguém. Isso é crueldade. O pensamento tem repercussões, vai e volta, tem repercussões. Está feito, não é? Fez, está feito. Então pensa bem. Focar as memórias boas que se tenha, se foram familiares, não é? Houve uma parte da convivência que tivemos com essa pessoa que foi boa. Houve qualquer coisa ali que a gente não se lembrava bem que nos traz bons sentimentos. E essa empatia acaba por ser como que de alguma forma um bálsamo, um alívio que telepaticamente chega lá, retorna, insiste e alivia, não é? Funciona muito a nível espiritual. Orar no sentido correto do termo, não são ladainhas, não é? É concentrar o melhor de nós mesmos em sentimentos, ideias, pensamentos. Mandar ao universo, não é? Essa ideia que nós temos de orar, de pôr mãos, ou de sentar, ou ter um momento, não. Às vezes a gente, uma vez disse isso numa palestra e houve um fulano do Brasil que reagiu depois no YouTube. Não era nada disso. Uma pessoa, eu disse que ia a conduzir e às vezes ia em estado de prece perfeitamente consciente, ou mais consciente do que se não tivesse em prece. Não, senão uma pessoa pode ter acidentes. Não é o caso. A gente estamos conscientes de tudo, muito lúcidos, mas está-se num estado vibratório muito além do nosso, não é? A prece é isso. E não tem horário, nem calendário, nem posição, nem sítio. Para ser assim. Ter noção de que quando nos predispomos a ser ajudados, a ajuda surge em tempo útil. Não quando a gente quer, mas quando é adequado. Há que ter a sabedoria de o reconhecer. Calma. As precipitações, uma precipitação pode estragar a borrada de um trabalho de 10 anos ou mais. Uma precipitaçãozinha, calma. Não é? Muita calma. É deixar pousar. Não há mal que sempre dure. É a parte que nos interessa. Certo? E era esta a mensagem que trazia hoje. Como viram, não é novidade para ninguém, não é? Mas, mais tarde, as experiências, nós de certeza em vidas passadas já teremos andado por esses lapsos, não é? Já tivemos as nossas experiências, não podemos dizer que não viremos a ter, mas temos informações, nós hoje em dia beneficiamos de tanta informação útil. É uma benção passar
neste projeto de vida, que é a passagem terrena, é uma bolsa de estudo. Não é? Não é exagero, nem nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Não é? Sabem quando a gente dá o curso básico lá no Porto? Vem muita gente lá das universidades brasileiros. Estão aqui com bolsas de estudo na faculdade, doutoramento, não sei o que mais. É aos molhos. Então isso, a gente depara muito com essa realidade e vê que eles estão, de facto, aqui durante um ano, uns meses, às vezes, outras vezes 2 anos, a fazer o mestrado, o doutoramento, o pós-doutoramento, o que seja, e aproveitam, vão ao curso básico, não porque não tenham conhecimentos, muitas vezes, mas porque gostam, pela empatia, essas coisas, e estão longe de casa, e é algo familiar que lhes desagrada, e de facto, nós começamos a pensar e percebemos que lá de onde a gente vem, há muitos candidatos a esta bolsa de estudo, que é chegar cá com as experiências recortadas dentro do nosso perfil de necessidade, de tal forma que a gente embarca e mesmo que não goste muito, às vezes, vai ter as situações que são mais capazes de despertar o crescendo de sabedoria e amor que nós temos para desenvolver, certo? Não é uma bolsa de estudo. E já viram o que é a gente, um deles vir do Brasil para o Porto. Apanha com este inverno chato do norte, não é? Vem aí o inverno, não sei como é. Apanha com este inverno chato e a bolsa não funcionou, caramba, não tiram aproveitamento. Não há pachorra, não é? Tem que aproveitar, tem que ter aproveitamento, não é? E nós é a mesma coisa. Aquilo que nós às vezes antagonizamos na vida não é nosso inimigo. É um amigo disfarçado que nos vem convidar a mudar a posição mental sobre esse assunto, a favor de nós próprios. Muitas vezes é isso, a gente não percebe logo isso, não é? Mas mais tarde ou mais cedo é o que vai acontecer. Então, a gente tem razões para sorrir, porque por muito graves sejam os problemas que nos abordam, quer dizer que a vida acha que nós estamos preparados para os utilizarmos a favor da nossa autoiluminação, não é? Não acham? É isso que eles nos dizem, lá de cima do país da luz. Não é? É isso que eles nos dizem. E eles são da pesada, no bom sentido, não é? Quando eles nos dão assim um abraço, a gente fica até inteligente. Um bem-estar, não é? Um estado que não é nosso, não é? Mais para a frentex, muito mais. Um bem-estar extraordinário, uma inteligência, uma lucidez. Não é? Portanto, eles já passaram por estas experiências todas, a gente está a passar e tem razões para sorrir, certo? E esta coisa da gente ser feliz não é assim. Nunca vai ser assim. É assim, com trabalho a gente depois não gosta, desce um bocadinho, mas retoma o trabalho, não é? E vai por aí fora, certo? Depois que a gente percebe que um verme ganha asas e voa, do que é que nós não seremos capazes de fazer? Não acham? Se até um verme que só come uma lagarta ganha asas e voa, o que é que nós não seremos capazes de fazer? Não é? Pronto, já não me torturo mais.